Olá, eu sou Juliana Diamante, doutoranda da Faculdade de Educação da USP e apresento hoje mais um podcast em movimentos da série Pela Democracia. Nesse episódio, Carolina Catini, que é professora do Departamento de Ciências Sociais e da Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, nos convida a pensar sobre a relação entre educação popular e democracia. Catini, fundada numa profunda crítica ao sistema capitalista, evoca a possibilidade da educação contribuir com novas formas de pensar o mundo que a gente gostaria de viver. Vamos ouvi-la? Olá pessoal, aqui é Carol Catini, estou aceitando aqui o convite da Márcia Gobi, do pessoal do grupo Crianças e Práticas Urbanas, para falar um pouquinho da relação entre educação popular e democracia. Eu quase comecei aqui por um desvio, pedindo para vocês para eu falar mais de educação popular e política do que democracia, mas vou aceitar sim falar dessa tensão, dessa relação, e vou falar aqui bastante inspirada, vamos dizer assim, bom, pelo meu estudo atual, né, que é de crítica radical da educação atual, da educação estatal, completamente tomada aí, né, por poderes da classe dominante, né, na personificação do empresariado, mas também militarmente. Então, um tempo radical, né, para a gente pensar a relação entre a educação formal e a educação popular. Enfim, estou aqui completamente presa nisso, então é uma das inspirações, mas também tomei aqui como inspiração, dei uma retomada aqui nessas ideias, bom, sempre presente, né, no meu pensamento, mas da teoria crítica, então sobretudo Adorno e Walter Benjamin, mas também na educação popular no Brasil pós-ditadura, tá? Então queria começar com essa ideia do pós-ditadura justamente para pensar, bom, ali poderia se pensar que toda a luta pela educação se voltaria para a democracia. E não é bem assim, né? Houve um debate bastante acalorado de educadores e educadoras populares quando começa o processo de redemocratização, de abertura, e justamente eles vão pensar, será que a gente se dedica completamente ao ensino formal? Ou se a gente se dedica a essas pequenas práticas que ficaram na clandestinidade durante a ditadura, mas que a gente vê resultado, a gente vê processo de emancipação, de processo de formação para a autonomia, né, das pessoas pobres nas favelas, nos bairros, no campo, né, enfim, entre trabalhadores, trabalhadoras, povos que estão se educando, mas pensando um processo mesmo formativo, né, não enquanto formulação de índices educativos, né, quantas pessoas acessaram, quantas pessoas conseguiram um emprego, enfim, tudo isso que mede a qualidade, né, vamos dizer assim, da educação no sistema capitalista, no modo que a gente vive hoje. Bom, então ali eu, claro, penso bastante junto com Carlos Rodrigues Brandão, né, que estava defendendo, bom, a educação popular é simplesmente educação política. Em que termos que ele estava colocando isso? Durante a ditadura tem aí um processo de fortalecimento e radicalização das práticas de educação popular como uma coisa antissistêmica, né? Então, mas depois ela acaba aderindo ou se misturando mesmo com outros agentes e vai perdendo a sua clareza, né? A sua clareza de uma luta revolucionária. Isso porque o Estado, o empresariado vai criando diversos dispositivos para que agentes diferentes vão se misturando, criando espécies de parcerias, né? Então, empresariado junto com o sindicato, associação de moradores junto com partidos da ordem, vão promovendo a educação do povo. E essa mistura vai fazendo com que a gente perca a clareza de que existe um interesse bastante radical que diz respeito à classe, né? Que diz respeito à forma de vida de determinadas classes sociais que politicamente deveriam se expressar de maneira absolutamente distinta, né? Porque pessoas que moram em barracos, em vielas e suas crianças tomam chuva na cabeça enquanto dormem, não poderiam ter a mesma manifestação política, não poderiam expressar a sua vontade política da mesma forma que as pessoas que andam de jatinho e que não tem problema nenhum, né? Que estão com a vida ganha. Então, por quê? Materialmente, isso faz com que a gente pense de forma diferente o mundo. E, no entanto, não era isso mais que estava acontecendo, justamente porque durante a ditadura foi se favorecendo esse tipo de articulação para fazer educação fora da escola. Tá? Então, o Carlos Rodrigues Brandão, num texto muito bom que se chama Educação Alternativa na Sociedade Autoritária, vai falando dessa perda de clareza e vai separando tipos de educação. Então, uma educação produtiva, uma educação participacionista e uma educação
popular, que seria para ele uma prática revolucionária ligada à questão política de fundo, que é qual? Que é a relação, que é a ideia de que o capitalismo precisa ser destruído porque é inaceitável a violência pelo qual ele é construído e a qual ele vai engendrar necessariamente. Necessariamente, ele vai produzir crises que empurram milhares de existências para a lata do lixo, no qual milhares de pessoas deixam de ser importantes porque elas não são mais produtivas, porque elas não conseguem mais se inserir, e então ela vai gerar barbárie, né? Então essa consciência da desigualdade é uma ideia de desigualdade que não é técnica como hoje tem aparecido, é o contrário. A desigualdade, ela é fundamentada na relação de que o aumento da pobreza está absolutamente ligado à concentração de renda na mão de uns poucos. Então, existe um antagonismo de classe, um enfrentamento, a necessidade de que esse antagonismo, de que essa diferença, essa desigualdade se expresse politicamente. E aí, bom, naquele momento se expressava politicamente a partir de um projeto socialista, certo? Que hoje está completamente fora de moda, mas vou falar um pouco disso também em relação com a educação popular. Mas para vocês verem uma representação dessa ideia da limitação da democracia, vou ler para vocês um poeminha do Frei Beto, que se chama Sequestro da Linguagem. Eu tenho ele aqui num ótimo material do CEPIS, que é o Centro de Educação Popular, que se chama Desafios da Educação Popular, escrito pelo próprio Frei Beto, tá? Então, o poema diz assim: primeiro, disseram que não haveria mais guerrilhas. Acreditei e com as botas abandonei os sonhos revolucionários. Em seguida, disseram que terminara a luta armada. Tornei-me, pois, um violento pacifista. Depois, disseram que a esquerda falira e fechei os olhos ao olhar dos pobres. Enfim, disseram que o socialismo morrera e que uma palavra basta: democracia. Então, nasceu em mim a liberdade de ser um burguês, sem culpa. Bom, acho que isso dá para sintetizar essa ideia, né? De que naquele momento, mesmo pós-ditadura militar, o pensamento sobre a relação com a democracia, ele era insatisfatório, vamos dizer assim, tá? Claro que ele retomava também toda uma tradição revolucionária, né? De qual era a ideia tensa, contraditória, entre o progresso dos direitos sociais, ou seja, das reformas políticas e o processo de formação revolucionária. Tá? Então, os textos clássicos aí, né, Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo, vários outros, trabalham essa questão desde o começo do século XX, justamente para pensar nisso. Bom, se a gente vai se amoldando pelas reformas, talvez a gente perca a nossa capacidade revolucionária. Ao mesmo tempo, os direitos são necessários, porque fazem com que as pessoas vivam melhor e, portanto, sobrevivam, né, num sistema de exploração absurdo que precisa dessa força, vamos dizer assim, estatal para fazer a reprodução social não ser paga, ou seja, saúde e educação serem gratuitas. Agora, a questão é que a gente vai pensar nesse tempão, né, de desenvolvimento da educação até hoje. E a questão para mim que se coloca aqui, bem pensando aqui, bem próxima, né, do Adorno, que vai pensar educação após Auschwitz, por exemplo, né? Então, a educação depois dos campos de concentração, a educação depois dessa barbárie absurda. Ele vai dizer, bom, a educação não é para evitar a barbárie, a educação é para evitar que a barbárie não se repita, porque ela já aconteceu. E isso é um dado histórico que não pode ser suprimido. Bom, com todas as devidas, talvez seja um absurdo teórico que eu estou fazendo aqui, mas com todas as devidas mediações, acho muito importante a gente pensar o que a democracia produziu entre nós, né, e a precariedade dessa democracia. Se a gente pensar que foi justamente depois desse período do começo do século XX, né, desses primeiros 15 anos aqui, de grande crescimento econômico, de grande processo de inclusão, uma inclusão neoliberal, seja o que for, né, como é que a gente vai chamar esse processo, mas uma inclusão social que se deu por uma redistribuição de renda e, portanto, as pessoas tiveram acesso ao consumo, e um período de avanço, né, na escolarização. Então, não só escolarização, não, acesso à educação de modo geral, né? Então, não só a educação formal, ela se expandiu e quase se universalizou, né, durante esse período, mas também o ensino superior, que cresceu muito o acesso das pessoas, e também toda a educação não formal, socioeducativa das ONGs, institutos, fundações, todos com ideais democráticos, ocuparam todas as favelas, então, por isso que eu digo em alguns textos que a gente nunca foi tão educado, mas tão privado de formação. Mas, de qualquer forma, no momento em que isso tudo se expandiu, foi logo depois disso que as pessoas elegeram democraticamente Bolsonaro, né? Então, acho que há aqui, pelo menos, uma ideia de que a catástrofe já aconteceu, né? A catástrofe aconteceu
por dentro da democracia e não por fora dela. Embora, claro, tem várias análises, né, redes sociais, enfim, várias outras coisas, com certeza, isso tudo também é educativo, também forma as pessoas, mas quero falar aqui dessa ideia, dessa fragilidade, né, da produção de uma ideia democrática. Isso também penso lá junto com Adorno, num texto que se chama Por que elaborar o passado? Ou Como elaborar o passado? Que ele vai pensar nisso, vai dizer, bom, na Alemanha, depois do nazismo, né, as pessoas ainda não têm a democracia como uma forma de vida. Elas enxergam nisso um catálogo para a gente escolher qual forma de governo é melhor para a nossa vida. Mas é uma coisa absolutamente externa, heterônoma, não diz respeito à nossa vida. Certo? Do mesmo modo, e aí, como esse sistema vai parecendo muito ruim para as pessoas, elas se voltam, né, contrariamente a isso tudo que produzia uma forma de sociabilidade, no qual as pessoas não mais se identificam. Então, de maneira alguma, estou aqui justificando as eleições por conta disso, mas queria pensar que sim, foi um sistema democrático que nos levou à catástrofe, né? E será que agora é de democracia que a gente está falando que está em jogo, né, durante esse processo? Bom, não sei. Mas, de qualquer forma, a ideia de educação popular que estava presente ali no Paulo Freire, que eu vou terminar com isso porque acho super importante a gente retomar, ela estava ligada tanto, então vou aqui mencionar sobretudo o livro Educação como Prática da Liberdade, tá? Eu acho incrível esse livro porque ele termina com um apêndice no qual ele mostra, né, o que era a criação de um círculo de cultura, que era justamente a ideia de que as pessoas pudessem se ver enquanto produtoras de cultura, né, enquanto pessoas que produzem formas de vida por meio do seu trabalho, né? Então elas não estão excluídas disso, mas elas são substancialmente, são elas que produzem e não são assim materialmente consideradas na sociedade. Mas do que o Paulo Freire está partindo ali? De uma crítica radical da falta de experiência democrática no Brasil. Bom, tá lá, né, no final dos anos 50, falando disso, mas também de uma crítica radical do sistema de educação formal. Sem essas duas críticas, a gente não produz educação popular que tem a ver com o nosso tempo. Então, acho que aqui tem uma forma da gente pensar a educação popular que não está desvinculada da forma pela qual as pessoas têm sido educadas hoje. Eu tenho cada vez visto mais uma reflexão de educação popular completamente cindida, né, separada da educação formal. E, no entanto, a educação formal, vocês estão vendo, né, ela está virando de tempo integral. Ou é integral pela escolarização, ou é integral porque se vai de manhã para a escola, à tarde para alguma instituição, uma fundação empresarial, um instituto empresarial ou uma ONG, enfim. Então, ela está preparada, ela está organizada para tomar o tempo todo, sobretudo da nossa juventude, mas também de crianças, de adultos, tá? Então, se a gente não pensar nesse sistema, a gente não consegue fazer a crítica e produzir uma educação que se vincule com as pessoas pela necessidade. O que é que essa educação não está respondendo? Por que está havendo uma evasão massiva no ensino médio? Por que as pessoas estão indo embora, estão deixando de procurar formação de professores e se vinculando a outro tipo de formação? Bom, tem muitos motivos para isso, né? Mas acho que certamente fazer educação popular deveria passar por uma clareza tanto da precariedade da democracia historicamente construída, quanto da crítica da educação formal, tá? E de maneira alguma ficar presa numa ideia de atraso, né? O Brasil é um dos países mais modernizadores da educação do povo, não vou dizer popular aqui para não qualificar com uma prerrogativa que é, para mim, do meu ponto de vista, revolucionária, né? Mas ela está pautada numa educação para outra forma de dominação cada vez mais complexa, inclusive pensando nessa ideia do Paulo Freire. Por que é complexa? Porque se naquele momento ele queria que as pessoas se vissem como produtoras de cultura, hoje as pessoas se veem como produtoras de cultura. Elas podem produzir músicas, poemas, textões no Facebook, nas suas redes sociais, né? A palavra, ela está socializada. A diferença é o que isso provoca, né, de mudança, no sentido da gente tomar as rédeas do nosso destino nas nossas mãos e a gente conseguir definir politicamente para onde a gente está caminhando. Ou se são várias vozes, né, como mônadas, sem diálogo algum. E ao contrário disso, a classe dominante está produzindo praticamente, materialmente, formas de vida que implicam nessa continuidade de uma divisão entre nós, né, de uma forma muito mais concorrencial e mercantil
do que uma forma solidária que nos leve a pensar juntos e juntas no mundo que a gente gostaria de viver, tá? Bom, teria mais uma coisa aqui em relação à memória mesmo. Eu vou terminar assim com isso, porque é claro, né, que para muita gente jovem não faz mais sentido algum falar de socialismo, as lutas são outras, de fato, os partidos socialistas, essas lutas abstraíram as lutas antirracistas ou as lutas antipatriarcais, enfim, e elas se distanciam cada vez mais disso, né? Mas tem uma relação importante com a memória que a educação popular pode reatar e que diz respeito ao nosso imaginário político, né? A gente está, com certeza, vivendo um período de redução de expectativas em relação ao futuro, né? Isso tem a ver com a nossa forma de vida hoje, mas tem a ver também com uma ideia diferente, né, do progresso. Mas, enfim, de modo geral, as pessoas não imaginam que a gente vai ter um futuro melhor. E isso tem bastante a ver com a gente deixar de ver a revolução como alguma possibilidade. Então, recentemente eu li, por conta de um orientando, eu li um livro bonito do Enzo Traverso que se chama A Melancolia de Esquerda, e ele vai pensar nisso, né, como a memória oficial tirou das revoluções socialistas do século XX qualquer potencial emancipatório, né? E ela acabou se juntando nas formas de dominação, como se só tivesse havido stalinismo e não tivesse havido um monte de grupos, de formas libertárias dentro da União Soviética ou dentro da Revolução Russa e que perderam, né? Então essas formas de dominação, elas têm muito mais a ver com o assambarcamento do capitalismo, né? Já formas dominantes tomando, a forma social tomando esses processos revolucionários do que a luta em si. Né? E quando justamente a gente olha a luta a partir da história dos vencidos, porque a história dos vencidos não está só no capitalismo, também está nos processos de luta e de revolução, não é? Só os vencedores é que aparecem, né? E o Enzo Traverso vai dizer justamente isso. Bom, com essa leitura, a gente acabou reduzindo a ideia das revoluções, ao que sobrou delas, em direitos humanos. Há muito pouco diante do que elas estavam esperando, que era justamente uma vida sem classes sociais, sem dominação, né, onde todo mundo pudesse conviver, participar, produzir, né, e sem ser submetido, sem ser oprimido por um sistema abstrato, né, que é o próprio sistema capitalista. É isso. Beijão.